E eu tenho ouvido, depois desse último ataque, muita gente falando bobagem. Muita gente contando, não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas, na prática, nós sabemos que isso não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque nós vivemos num país que é reativo. Toma atitude depois de acontecer o problema e não é preventivo. Você que tem o seu filho no colégio, eu faço a seguinte pergunta. Se eu for no colégio do seu filho hoje, público ou particular, eu consigo entrar no colégio ou há algum tipo de controle de acesso? A realidade é que muitos colégios, as coisas são muito comunitárias, as pessoas entram e saem sem nenhum tipo de triagem. E uma coisa interessante, muitos dos alunos e ex-alunos, porque são só alunos e ex-alunos que fazem esses ataques, não é gente de fora, são pessoas perturbadas mentalmente e que querem fazer um massacre dentro do colégio. Só que esses alunos ou ex-alunos, eles vão nos colégios fora do horário que eles deveriam ir. Se é ex-aluno, não pode entrar, porque o ex-aluno não pode entrar no colégio sem autorização. E o aluno, ele só poderia entrar no horário correto dele entrar. Então, os colégios, principalmente os públicos, não conseguem gerir controle de acesso. Entra o pai a hora que quiser, entra a mãe a hora que quiser, entra o aluno, o ex-aluno fora de horário, e não há uma triagem. Então, o que nós precisamos melhorar, e isso acontece nos colégios particulares de alto padrão, onde você tem catraca eletrônica, onde você tem a digital, onde você tem segurança. Mas nos colégios públicos há uma tradição do entra e sai sem controle, nós precisamos mudar essa cultura. Ok. Léo, uma coisa que eu acho importante, que é exatamente a sua, vamos dizer, especialidade. Quando é que um pai deve falar para o filho? Porque passou pela minha cabeça, Léo, o seguinte, começa a falar desses problemas da segurança, isso vai gerar um medo terrível na criança. Eu acho que vai gerar um medo, uma insegurança, vai ter medo de ir para a escola. Como é que o pai deve agir numa hora dessa? Excelente pergunta. Aqui com o Rony, você que nos acompanha nesses últimos anos, sabe que frequentemente a gente já vinha alertando sobre os perigos do mimo, da superproteção e do quanto isso é uma forma de violência com as crianças. Recentemente temos falado muito sobre o excesso de telas, o vício em telas. E agora, a terceira dívida que nós adultos estamos contraindo com as crianças e adolescentes é que nós estamos atormentando, criando uma histeria coletiva. E isso gera na criança não só uma sensação de impotência, como uma ideia de mais um abandono. É disso que se trata esse momento. Porque o que uma criança de 6, 7 ou 9 anos vai fazer com a informação? Olha, pode ser que entre alguém na sua escola. Olha, toma cuidado, se tiver um ataque na sua classe, você faz... Isso é totalmente desastrado. Dá para entender o sentimento do pai, da mãe, que, né, sem saber o que fazer, vai lá e toma uma providência. Mas é o que o doutor falou. Nestas horas, a gente tem que agir baseado em informação de um especialista de segurança. É conversar com o diretor, com o professor da escola. Pai, mãe, educação não é território de palpite, de achismo. Isso está custando caro. O número de incidentes e de ataques nos últimos 20 anos, ele é 1000 vezes menor do que as pessoas pensam. Mas o que acontece? Passam notícias falsas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, tantas vezes que as pessoas ficam achando que todo dia tem um massacre em uma escola desse país. Léo, posso te ajudar nisso? O Léo falou uma coisa muito importante, é um exagero. Vamos lá. O Léo falou em estatística, eu adoro estatística. Em toda a história brasileira, Léo, em relação ao ataque, nós tivemos no Brasil 12 ataques. 12 ataques em 20 anos. Só? É. E redundou... Parece que são 100... E redundou em 31 mortes. Dessas 31 mortes, nós tivemos 11 em Realengo em 2011 e 10 em Suzano em 2019. Somando 2 colégios, nós tivemos 21 mortes para 31, sobra menos de 10. Vamos lá. Estados Unidos, nos últimos 25 anos, 400 ataques em colégios. 400 ataques. Num país trilhardário que tem muito mais segurança. Então, o Léo falou uma verdade, há uma superexposição do assunto, mas a internet anabolizou notícias falsas. E eu quero trazer aqui uma notícia importante, porque as polícias têm se movimentado em relação a isso. Rony, você sabe quantos jovens foram presos na última semana no Brasil, maior e menor de idade, que propagou
algum tipo de notícia fake, e eu levantei isso. Não tenho ideia. Quase 300 jovens foram detidos, maiores e menores de idade, pois prolataram isso que o Léo falou, que é o fake news. Tanto é que os meus sobrinhos, que são menores, os meus irmãos me ligaram. Eu mando meu filho para o colégio ou não mando? Eu falei, mas por quê? Falei para meus irmãos, o Antônio e o Marcelo. Não, porque nós recebemos aqui notícia que vai ter um massacre no dia tal. E tudo isso fruto de internet, fruto de fake news. O caso é grave? Ele é grave, mas comparado com os Estados Unidos, é muito menor. Agora, o que nós temos que entender hoje? Muita gente querendo dar dica de segurança. A primeira coisa que um colégio tem que fazer é o que eu chamo que você tem que instituir um conselho de segurança. Quem vai participar? É o diretor do colégio. São aqueles professores mais envolvidos e poucos pais de alunos, onde você vai criar o quê? Uma estratégia de ação. Rony, estão querendo fazer, sabe o quê? Vamos fazer agora revistar todos os alunos. Sabe o que vai acontecer? Uma fila de 150 metros para fora do colégio. Concorda? Quanto demora para você fazer uma revista? Demora. Você que vai num banco, que é pouca gente, já dá problema. Então você vai ter que triar num colégio público, que entra num período, 500 alunos. Você tem que fazer uma revista. Quanto vai demorar? Você vai ter que pôr esses alunos para fora do colégio, fazendo uma fila indiana, para que cada um seja revistado. Cada revista, ela vai demorar 2 minutos. Então você multiplica isso. Não vai ter aula. E aí os alunos para fora do colégio, e pode vir um matador, pode e te pegar fora do colégio. Então, nós precisamos acalmar um pouco os ânimos. E muita gente, como disse o Léo, achismo e opinismo, e coloca mais medo do que solução.